Abraão tinha 2 filhos. Abraão tinha Ismael e tinha Isaac. Mas por que o texto, capítulo 22, fala o teu único filho? E aqui tem um entendimento muito grande, porque quando nós olhamos para toda a promessa que foi feita a Abraão, Deus disse que daria a Abraão um filho. Mas Abraão, juntamente com Sara, precipitaram-se. E precipitando, eles então vão dar um jeitinho, uma forma de dizer assim: vamos ajudar Deus a cumprir a promessa que Ele fez. Irmãos, aqui eu chamo a sua atenção, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se porventura Ele prometeu, Ele fará. Então você que está sentado agora nessa cadeira está pensando: eu tenho tantas promessas que ainda não se cumpriram. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o cristão, ele não vive por vista, mas vive por fé. Porque fé é o firme fundamento daquilo que você não está vendo, mas daquilo que você espera em Deus. Ora, então se eu estou vendo, já não é mais fé. Fé é firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas daquilo que eu creio. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Então fique comigo, entenda isso. Abraão, agora ele tinha uma promessa. E a promessa de Deus a Abraão era que nele seria bendita todas as nações da terra. Havia uma promessa a Abraão. Agora, irmãos, preste atenção nisso. Isso é forte. Porque quando nós nos reunimos num ambiente como esse, a primeira coisa que nós devemos nos perguntar: o que nos motivou a vir aqui hoje? Nós precisamos entender isso. O que nos motivou a vir a este lugar hoje? Abraão tinha uma motivação, mas a motivação de Abraão, ela era acompanhada de uma certeza de que Deus não iria tirar dele o riso. O significado do nome de Isaac é riso. E Deus vai chamar Abraão e vai dizer a Abraão: Abraão, pega o teu único filho. Mas o pastor acabou de dizer que Abraão tinha 2 filhos. É porque o menino, Ismael, ele havia sido gerado pelo propósito da carne. Junta Abraão juntamente com Sara e fala assim: vamos dar um jeito, vamos ajudar Deus. Deus se esqueceu da promessa. Então vamos fazer um menino aqui, vamos dar um jeito. Aí arrumaram uma H lá, uma escrava, com quem Abraão teve um filho. Mas Deus não contou, irmão, porque deixa eu dizer uma coisa para você: nós não podemos ajudar Deus a fazer aquilo que Ele já está fazendo. Isso é um grande problema da igreja da atualidade. Nós prometemos aquilo que nós não podemos cumprir, e nós queremos fazer aquilo que nós não fomos designados a fazer. Tem muita gente se complicando na vida espiritual porque não entende o propósito, não entende para que foi chamado. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje, meu irmão. Você foi chamado para dar frutos. Abraão, então, ele entende isso. E ele entende assim: Deus está chamando o meu filho com um propósito diferente. Irmãos, Abraão, ele vai fazer algo intenso, porque quando ele decide ir a Moriá, ele coloca no seu coração um propósito: eu vou cumprir uma ordenança do Senhor, eu vou cumprir aquilo que Deus pediu que eu fizesse. Irmãos, e Abraão agora ele vai em direção a Moriá. Mas a Bíblia vai falar algo interessante. A Bíblia vai dizer que ele vai levar consigo 3 objetos. Ele vai levar, fala comigo, a lenha. Ele vai levar o fogo. E ele vai levar o cutelo. Vamos mais uma vez: a lenha, o fogo e o cutelo. E eu quero trazer algo extraordinário de Deus para a sua vida aqui. Todas as vezes que nós descermos a Moriá para adorar, é preciso estarmos com a lenha, com o fogo e com o cutelo. Os utensílios para a adoração não pode ser no momento que nós chegamos à igreja. Presta atenção. Abraão levou consigo o fogo. O fogo estava aceso o tempo todo. E deixa eu falar uma coisa para você, meu filho. Não adianta você passar o tempo toda, a semana toda desviado e chegar aqui e achar que Deus vai acender fogo. Não vai acender fogo. Tudo tem que ser preparado antes. Leonardo Ravenhill vai dizer algo interessante: a igreja está morrendo por falta de oração.
O púlpito perdeu o fogo, porque o altar perdeu as lágrimas. Está faltando lágrimas na nossa adoração. Muitos o adoram com palavras, com mãos levantadas, mas o coração está distante do Senhor. Abraão acendeu fogo em casa, ele foi com fogo aceso. Nós queremos acender fogo no altar, e não é no altar que se acende fogo, irmão. No altar você traz a lenha. Para o altar você traz a lenha, que é um outro utensílio. Porque, irmãos, não há sacrifício sem lenha. A lenha, ela vai falar de preparação. Porque rachar lenha em dias de dores, de conflitos, é difícil. Rachar lenha não é fácil. Quando as circunstâncias estão dizendo não. Quando você está orando e nada está acontecendo. Quando você olha para as circunstâncias e parece que sua fé, ela é circunstancial. Você está vivendo de acordo com aquilo que você vê. Não é sobre isso, meu querido, olhe para mim. Nós precisamos entender que rachar lenha é uma necessidade para todos aqueles que desejam adorar ao Senhor. Não se faz sacrifício, Giovana, sem lenha. E quando o Espírito falava comigo essa tarde, falou: meu filho, eu falava assim: Senhor, eu podia ouvir a voz de Deus falar muito forte comigo. Está faltando no meio do meu povo a lenha. Porque se você chegar aqui com o coração fechado, travado, tudo que você vai receber são palavras. Mas se você chegar aqui com o coração aberto, com fogo aceso, com a lenha, tudo que você vai receber é a direção do Senhor. Tudo que você vai receber é direcionamento de Deus. Então o fogo, irmão, ele tem que ser aceso em casa. Eu vejo muitas pessoas chegando da igreja, e a Larissa falou algo bem interessante logo no início do culto, porque muitos chegam para receber alguma coisa. E não, esse não é o culto bíblico, meu irmão. Não. O culto bíblico você vem para ofertar. O culto bíblico você vem como oferta. Lembra até hoje uma pregação da pastora Márcia, ela falava algo interessante. Para Abraão levar o cutelo, para Abraão levar o fogo, para Abraão levar a lenha foi algo muito difícil. Para Abraão caminhar 3 dias em silêncio foi difícil. Sabe, Anderson, o que Deus falou comigo essa tarde? Que primícias não é apenas o primeiro, porque o primeiro pode ser defeituoso. Primícias é o nosso melhor, irmão. Primícia é aquilo que você tem de melhor. Mas sabe o que entristece meu coração? Que 2 horas e meia aqui dentro é muito para muitos. A gente fica contando, muitos ficam contando a hora de ir embora, dizendo: ah, meu Deus, deixa eu falar uma coisa, isso não é adoração, irmão. Isso pode ser religião, mas não é adoração. E deixa eu falar uma coisa para você: Deus está cansado de religião. Jesus não morreu pelos evangélicos. Não sei se eu frustrei você, mas Jesus não morreu pelos evangélicos. Jesus não morreu pela denominação cruzada. Jesus não morreu pela Assembleia de Deus. Jesus não morreu pela Batista. Jesus não morreu. Não. Jesus morreu para que todo aquele que nele crê seja feito filho de Deus. E ele vai dizer em um dos seus livros: os homens podem rejeitar os nossos apelos, resistir os nossos argumentos, desprezar a nossa autoridade, mas são impotentes contra as nossas orações. Você entende que o poder da oração, de acender o fogo antes de chegar em Moriá, acender o fogo antes de chegar aqui, irmãos, isso é primícias. Eu poderia falar para você de dinheiro, mas não quero falar de dinheiro. Não está sobrando dinheiro, não está sobrando. A gente precisa de dinheiro, precisamos de dinheiro. Daqui a pouco eu posso até falar um pouquinho de dinheiro, mas não estou preocupado com dinheiro. Porque a maior primícia nessa noite é eu e você diante do Senhor. Essa é a maior entrega que ela tem que acontecer, irmãos. Porque uma igreja morta é uma igreja que não entendeu o propósito. Uma igreja que não entendeu o propósito, ela caminha para qualquer direção.
ela não tem uma direção designada pelo Espírito. Alguém só vai caminhar no Espírito, alguém que entende as coisas do Espírito. Se não entender as coisas do Espírito, vai viver na carne, não vai viver no Espírito. É por isso que a palavra diz: se alguém anda no Espírito, vive também no Espírito. Significa dizer que não são cultos fervorosos apenas, que vão trazer alicerce à sua fé. O que vai alicerçar a nossa fé é uma vida contínua de oração, de lenha no altar, de cutelo na mão e de fogo. Olhe para alguém que está ao seu lado e fala: você precisa de fogo, irmão. Você pode falar com um pouco mais de... Você precisa de fogo, meu irmão. Eu tenho orado por despertamento. Meu coração está queimando. Eu tenho colocado em meu coração que tudo pode parar, até as nossas programações. Mas uma coisa não pode parar: o fogo. O fogo não pode se apagar, irmãos. E toda vez que eu olho para a lenha, que eu vejo que está acabando lenha, eu entendo, eu tenho que correr e rachar mais lenha, eu tenho que buscar mais lenha, porque o altar sem lenha, irmãos, o fogo vai apagar. E se o fogo apagar e nós tentarmos acender o fogo, vai ser fogo estranho. Não se acende fogo com luzes apagadas, não se acende fogo com pulos, com gritos. Não se acende fogo com rendição, com humilhação, com se prostrar, com orar, com se jogar, com se lançar diante do Senhor. Não se acende fogo com vida desconcertada, chegar na igreja e esperar alguma coisa acontecer, esperar que Deus use um ministério de louvor, esperar que Deus... Não, meu irmão, Deus está chamando você para um novo tempo. Deus está despertando o teu espírito para dizer: é necessário a igreja voltar-se para Ele. Isso é primícias. Eu poderia trazer uma palavra para você dizendo que Deus vai abrir as portas para você. Eu profetizo: vai abrir as portas. Existem crentes fiéis aqui dentro, irmãos. E Deus honra a fidelidade com que você tem servido a Ele. Mas não é sobre isso que eu quero atrair o teu coração. Não é sobre o que Deus vai fazer em prol de sua vida. É sobre a motivação com que você se entrega a Ele. Aonde está a lenha, irmão? Aonde está a lenha? Será que nós estamos deixando para providenciar, para improvisar lenha na hora que nós chegamos no altar? O Espírito Santo está me voltando aqui e está falando ao meu ouvido: pergunte para a minha igreja, aonde está a lenha? Porque quando Abraão ele decide ir a Moriá, ele se preocupa com isso. Eu tenho que rachar lenha. Acordou pela madrugada, chamou os seus 2 servos e disse: vamos rachar lenha. Racharam lenha, colocaram sobre um jumento, e eles agora estão caminhando. Eles vão caminhar há cerca de 3 dias em direção ao Moriá, cumprir a ordenança do Senhor. E quando eles estão agora nesse cumprimento daquilo que Deus ordenou que fizesse, eu imagino Abraão andando, caminhando a Moriá, o seu filho do seu lado. Abraão todo tempo em silêncio. Deus não falou para Abraão que mandaria o cordeiro. Deus mandou Abraão sacrificar Isaac. Abraão sobe. Mas antes de subir, Abraão olha para os servos que estão com ele. Pega a lenha que está sobre o jumento, coloca sobre Isaac. Ele vai dizer uma coisa aos seus servos, que isso me toca profundamente: esperem aqui. Eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. Isso chama-se fé. Isso chama-se fé. Porque Abraão entendia que mesmo que ele tivesse que imolar o seu filho em cima do altar, Deus o traria de volta à vida. Irmãos, hoje parece que nós perdemos tanto no longo dos anos. Eu não falo nós de Cruzada, eu falo nós, a igreja do Senhor no Brasil.
Porque nós ficamos acostumados com chegar para receber alguma coisa. Diga-se de passagem que existem muitas pessoas que vão evangelizar e a primeira coisa que falam ao encontrar uma pessoa descrente na rua é: vai à igreja, Deus tem uma bênção para você. Nós perdemos o entendimento, o que de fato é servir a Jesus. E muitas vezes servir a Jesus, irmãos, vai ser padecer. Muitas vezes você vai chorar. Mas eu tenho boas notícias para você nessa noite. É que as lágrimas desse tempo presente não vão poder ser comparadas com a glória que há de ser revelada. É que você pode até estar passando por lutas agora, mas você sabe que Ele continua no controle da situação. Você pode até estar passando por provações, mas você sabe que Ele está no controle da situação. Ele não te abandonou, meu irmão. Ele não deixou você. Então sigamos. Há uma grande preocupação hoje, minha como pastor. Duas posso assim trazer de entendimento. A primeira delas é uma estrutura de fé. Porque uma igreja sem estrutura de fé, ela caminha em qualquer direção. Alguém está dizendo é para aqui, ela fala: tá bom, é para aqui. Caminha por qualquer direção, ela não tem uma direção, ela caminha errante. E estrutura de fé só adquire aqui, na palavra. A outra preocupação que eu tenho como pastor, outro cuidado que eu tenho como pastor, é não deixar o fogo apagar. Porque se o fogo apaga a adoração. Porque a adoração não é música. Pegou aí? Adoração não é música. Música é o caminho para a adoração. A oração é o caminho para a adoração. Mas a adoração, irmãos, é quando você reconhece que Ele é sobre tudo e sobre todos. Adoração é quando você não apenas canta com os lábios, mas adora com o espírito. Adoração é quando ninguém está te vendo e você está chorando do mesmo jeito. Então os nossos cultos têm perdido espaço da adoração para a motivação pessoal. E muitas vezes o que nos motiva não é a motivação que deveria nos motivar. O que nos motiva é aquilo que nós vamos receber. É como um trabalhador que trabalha 30 dias, labora 30 dias, esperando no final do mês receber a sua recompensa pelos seus dias de trabalho. Nós ao longo do tempo perdemos isso, irmã Cris. Não há mais lágrimas em nossa adoração. Há o mascar de chicletes. Hoje o Senhor está nos chamando de volta ao lugar da intimidade. Porque, irmão, o nosso culto começa no secreto com Deus. Quem não tem uma vida de oração no secreto, ele não consegue gerar fogo no altar. Porque quem não tem uma vida no secreto, irmãos, ele pode até subir no altar, ele pode ter uma boa performance, mas ele nunca vai tocar o coração do Senhor. David Brand, ele vai dizer: não há despertamento sem lágrimas. Não há céu na terra sem agonia na alma. Quantas vezes você já chorou por causa do pecado cometido? Quantas vezes você chorou pelo pecado do teu irmão que está caído? Quantas vezes você chorou pelo irmão que não está vindo ao culto da adoração? Quantas vezes você chorou pelo irmão que desanimou na fé, que disse: não vou mais servir? Será se o tempo que nós temos gastado com as nossas programações e liturgias tem de fato agradado ao Senhor?